Olá, primeiro ano, bem-vindos. Sejam todos bem-vindos à aula de filosofia, hoje, 7/6/2021. Tudo bem com vocês? Tudo firmeza? Tudo beleza aí? Então, estou na sala com o Amós, com o Edson, Emília, Emily, Ezequiel, Júlia e Yasmin. Muito bem. Bom dia para todos aí. Firmeza mesmo, né? Olá, Edson, quanto tempo, rapaz? Beleza? Muito bem. Valeu, saudade também aí, pô. Pareça, viu? É importante, né? Muito bem. Lá ficou atividade para casa aí, né, gente? Ficou atividade para casa, né? Vou pegar aqui já. Esse aqui recebi a atividade de filosofia sua, tá bom? Recebi aqui, tá? Foram as atividades de fixação 4 e também uma atividade no caderno, né? Beleza, recebi aqui, tá bom? Obrigado, viu? Muito bem. Deixa eu me olhar aqui. Ok, só um momento. Estou visualizando aqui, pronto. Foi isso aqui que eu passei. Foi um vídeo, passei as três questões e uma questão com base no vídeo, né? Vocês assistiram? Falem a verdade. Vocês assistiram ou não? Assistiu esse aqui? Você respondeu, obviamente. Quem mais assistiu o vídeo? Quem mais? Júlia assistiu? Emília, Emily assistiram o vídeo de Sócrates? Eu apresentei a vida de Sócrates toda pelo slide, né, gente? Para vocês. Vocês lembram? Apresentei todinha, não foi? A vida dele pelo slide. Não foi, Ezequiel? Então nós finalizamos, né? Eu tinha outro ali. Eu tenho outro slide, um pouco mais. É um pouco mais. É um pouco maior o slide, né? E daí eu faço isso semana que vem. Me lembre, viu?
Já tem um slide muito maior sobre Sócrates e com base em uma aula gravada que eu coloquei no meu canal, né? Vocês conhecerem o meu canal, tem aula lá sobre Sócrates. Não sei se vocês conhecem, né? Mas tem aula lá sobre Sócrates. Aí presta atenção lá, viu? Acho que Ezequiel sabe, né? O meu canal, Ezequiel. Aquele canal lá antigo que a gente usou no ano passado, né? Se você puder colocar o link depois aí pro pessoal, viu? Qualquer coisa eu posso abrir lá uma aula lá para vocês. Agora me avisem com certa antecedência, viu? Mas seria só de forma complementar, tá bom? De forma complementar. E eu fechei muitas aulas, né? Tem mais de o que? Acho que tem mais de 100 aulas lá, mais de 100 aulas. A maioria eu fechei. Mas se vocês tiverem alguma necessidade de... Ezequiel, rapaz, o cara não é brincadeira não, viu? Já colocou aí, muito bem, Ezequiel. Tá aí, gente, ó. Esse é um vídeo sobre Sócrates, né, Ezequiel? Não abri não ainda. Um vídeo sobre Sócrates aí. Qualquer coisa, podem assistir essa aula, viu? E dê um like lá, viu? Porque senão, no final do ano lá, o YouTube vai tirar os vídeos, né? Aí fica complicado, né? Quem grava, assim, nada contra quem grava algumas coisas aí sobre besterol, né? Tem muita gente que grava besterol, né? E recebe aí 7 milhões de inscritos. Agora, quem faz coisa séria, quem grava aula, porque no ano passado foi mortificante, né? Meu Deus do céu. Mas quem grava aula, quem é professor, quem tende a passar um conteúdo, isso aí é coisa pouco valorizada, né? Pouco valorizada mesmo, né? Mas é Brasil, né, Ezequiel? É Brasil, né? Então vamos lá. O vídeo que eu passei para vocês sobre Sócrates é grande pra caramba, né? Então eu vou passar aqui somente até 10 minutinhos. A vida examinada segundo Sócrates. E são alguns especialistas em filosofia, que falam da vida desse grande homem, o Sócrates. Tá certo? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui para vocês. Vou passar só a primeira parte. Lembrando que esse vídeo eu passei como atividade de casa para a semana passada. Eu vou passar essa primeira parte, já para quem não fez essa atividade, né? E tem aula também, a aula da semana passada já foi disponibilizada na plataforma, Ezequiel? Sobre Sócrates, não sei se foi ainda. Então vamos lá, vamos responder no caderno. Isso mesmo, com certeza. É porque eu não vi, né? Eu sempre coloca lá. Então vamos responder no caderno, né? A pergunta que eu passei para vocês, né? O que Sócrates nos ensina? O que Sócrates nos ensina? Então eu peço que vocês escrevam, né? Respondam, aliás, produzam um texto sobre o conteúdo do vídeo, né? Até onde eu disponibilizar agora, tá bom? Porque o vídeo é muito longo, né? Beleza, Ezequiel. Valeu, obrigado, viu? Pronto, obrigado. Então, tá lá também, né? Tem a aula de Sócrates, tem esse link aí meu, a aula sobre Sócrates no meu canal, lá no YouTube. Então, tem muita coisa aí legal. Certo? Muito bem. Então, vou passar o vídeo. Preste bem atenção. Vamos dar uma olhadinha aí. Espera aí. A vida examinada segundo Sócrates. Vamos lá. Vou passar somente 10 minutos, tá bom? 10 minutos. Visualizem, me confirmem, por favor, se vocês estão enxergando aí. Tudo certo? Beleza? Então, eu vou passar para vocês agora. Quem disse? Uma vida não examinada não vale ser vivida?
Foi alguém ridicularizando nossas obsessões culturais por dinheiro, juventude, poder e fama? Foi algum crítico dos meios de comunicação denunciando o interminável bombardeio de mensagens sobre o que devemos pensar e querer? Ou foi um inimigo das armas de destruição em massa nos alertando para ver aonde estamos indo? Quem disse? Uma vida não examinada não vale ser vivida? A vida examinada. O que é filosofia? Distribuição de Dach. A parábola de Platão sobre a caverna, escrita no século IV a.C., é até hoje um retrato forte de como a filosofia funciona. Quem explica é Sócrates, o professor de Platão. Agora eu vou descrever a situação humana numa parábola sobre ignorância e aprendizado. Imagine homens morando numa caverna subterrânea cuja entrada é um longo corredor que sobe do chão até a luz lá fora. Suas cabeças estão presas por correntes, de modo que precisam ficar de frente para a parede do fundo da caverna e não podem virar a cabeça para olhar pela entrada, que fica atrás deles. Atrás deles, não muito perto, quase na entrada da caverna, há um fogo aceso. E os objetos que passam diante do fogo projetam suas sombras na parede do fundo, onde os prisioneiros as veem em movimento como se fosse um filme. E a pessoa com quem Sócrates está conversando, Glauco, diz: são prisioneiros muito estranhos, Sócrates. E Sócrates dá uma resposta eletrizante. Ele diz: bem, eles são como nós. E você fica ofendido. Você diz: eu não sou assim. Em que minha condição se parece com a deles? Bem, Platão não disse que estamos condenados a ser como prisioneiros numa caverna. Ele diz que no estado em que nos encontramos, podemos começar como prisioneiros na caverna, mas podemos fazer melhor. Agora imagine que os prisioneiros podem conversar e que suas vozes ecoam na parede de modo que parecem vir das suas próprias sombras. Eles não iriam conversar com essas sombras e falar delas como se fossem reais? Para os prisioneiros, a realidade não seria nada mais que sombras. Agora, o óbvio a se pensar, se estiver explicando isso a uma plateia moderna, é a televisão. Não há nada de errado em assistir à TV, mas será errado se você achar que a TV lhe mostra as coisas como realmente são. E é disso que trata a caverna. As correntes são as maneiras habituais de se pensar no mundo e na nossa condição. É aquilo que aceitamos de nossos pais, da cultura que nos cerca, da televisão, do cinema e das histórias que lemos. Todas essas suposições que temos sobre como o mundo é. Então imagine que um prisioneiro libertado das correntes. Imagine que ele é obrigado a se levantar e se virar para a entrada da caverna e andar em direção ao fogo. Platão acha que, na maioria, as pessoas crescem e ficam satisfeitas com a visão que adquiriram das coisas e não gostam quando as forçam a pensar sobre elas. Mas um dia alguém as faz pensar e olhar para o outro lado. O movimento seria doloroso e o clarão do fogo cegaria o prisioneiro de modo a não poder ver claramente os objetos reais cujas sombras ele costumava observar. O que ele acharia se alguém lhe dissesse que tudo o que ele vira antes era uma ilusão e que agora ele estava mais perto da realidade, que sua visão estava mais clara? Seus olhos arderiam e a dor o faria virar-se de volta, procurando olhar de novo para as coisas que eram capazes de ver com mais facilidade, convencido de que eram mais reais do que as que haviam lhe mostrado.
Na verdade, isso é perceber que muitas de suas opiniões são de segunda mão e que, de certo modo, não são suas próprias opiniões. E é doloroso pensar no porquê das suas crenças, na origem das suas crenças. Você percebe, bem, eu só penso assim porque foi o que me ensinaram na escola, ou os meus pais me criaram para pensar assim, ou algo parecido. Mas imagine que alguém o arraste aos trancos ladeira acima até a saída da caverna e para fora até ele ficar exposto à plena luz do sol. Ele não irá sofrer muito e ficar furioso por ter sido levado à força? Ao se aproximar da saída, seus olhos serão ofuscados pela luz e ele não conseguirá ver nada daquele mundo que chamamos de real. Esse é o modo de Platão nos mostrar que algo como sair das trevas para onde se possa enxergar não é um processo fácil e nem imediato. Pouco a pouco ele terá que se acostumar a ver o mundo lá em cima. No início verá melhor as sombras no chão, depois talvez os reflexos dos homens e outras coisas na água, e então talvez os próprios objetos. Depois disso, ele achará mais fácil olhar para o brilho da lua e das estrelas no céu noturno do que para a luz do sol durante o dia. Finalmente ele será capaz de olhar para o sol e contemplar a sua natureza. Não como ele aparece refletido na água, mas como realmente é, em seu próprio domínio. O que é crucial para ele quanto a chegar a ter o conhecimento e não apenas velhas crenças é que pensamos nisso sozinhos. Não aceitamos algo pela autoridade de outras pessoas ou porque parece óbvio ou porque simplesmente os outros acham assim. Mas porque refletimos a respeito e examinamos da maneira mais rigorosa possível a maneira filosófica. Finalmente, imagine o prisioneiro libertado sendo tirado da luz e reconduzido ao seu velho lugar na caverna. Seus olhos se encheriam de escuridão. Agora ele teria de competir na distinção das sombras com os prisioneiros que nunca saíram da caverna, com olhos que enxergavam pouco. Ele não pareceria ridículo? Os outros diriam que ele havia saído e voltado com a visão arruinada. Portanto, era melhor nem pensar em subir. Bem, alguém que já saiu da caverna e voltou descobre que seu modo de enxergar o mundo é radicalmente diferente do da maioria das pessoas. Ele não só tira conclusões diferentes, mas pensa diferente sobre as coisas e as pessoas não gostam disso. Eles acham que o sujeito é louco, acham que ficou doido. Ele fala de coisas que nenhum de nós jamais experimentou. Então, seja o que for esse passeio que ele fez, isso arruinou sua mente e o tornou um idiota. Então, eles o desprezam. A filosofia é muito atraente e bem difícil. Portanto, não é apresentada como algo divertido. Mas porque é muito envolvente. Não dá para voltar para o estágio anterior, porque ele não satisfaz mais. Como uma pessoa começa em filosofia? Muitas vezes é uma coisa pequena que lhe abre o caminho para ser quem é. Eu devia ter uns 12 ou 13 anos quando vi o argumento de Descartes sobre por que existe um Deus todo-poderoso e benevolente, mesmo com tanta coisa ruim acontecendo no mundo. E ele me deu um argumento para isso. Então pensei, bem, é assim. Primeiro, eu nunca havia pensado nas coisas dessa forma, como acertar todo o sofrimento que há no mundo com a existência de Deus. Mas me pareceu bem importante resolver a questão e descobrir minhas crenças a respeito disso. Meu pai decidiu que seus 4 filhos inteligentes iriam discutir temas interessantes nos almoços de domingo. E o que geralmente acontecia é que ele nos dava uma questão interessante para começarmos.
Quando começássemos a sair dos limites que ele achasse respeitáveis, parava tudo e nos dizia sua verdade com V maiúsculo. Nessa hora, minha irmã mais velha começava a chorar. Batia à porta e ia para sua cama. E eu simplesmente me calava. O resultado final é que, terminando o almoço, eu saía para o jardim e ficava matutando sobre o que eu poderia ter respondido se pensasse mais rápido. Acho que, como resultado, desde o início tive tendência a reagir contra o dogmatismo, contra a afirmação infundada de verdades genéricas. Portanto, acabei querendo ir atrás da reconstrução dos meus argumentos que usaria como base, ou seja o que for, dos pontos de vista que adotamos. Muito bem, o vídeo eu só posso ir até aqui, né? Coloquei alguns pontos aí fundamentais, né? Por último, eu vou terminar colocando outros pontos, né, que é o exame de consciência, a reelaboração dos próprios argumentos, e também é preciso silêncio, paciência, né? E buscar respostas. Muito bem, é isso. Coloquei alguns pontos aí fundamentais. Isso serve para ajudar, isso está servindo para ajudar vocês? Acho que com o primeiro ano aqui dá para a gente conversar mais um pouquinho. Com vocês eu acho que dá para conversar mais. Tá? Está tranquilo? Ezequiel, posso ver a sua resposta? Você pode abrir o microfone e falar para nós aí. O que Sócrates nos ensina? Ok? Oi, Ezequiel, oi. dá para ver? Irmão, gostou do vídeo? Foi Achei legal, bacana. legal. Pôde aprender coisas que não sabia. Sim. O que é que você não sabia antes? Foi legal para entender que nem sempre aquilo que a gente tem como certo vai ser certo sempre. Às vezes o que é certo, o que foi ensinado para a gente, pode ser diferente para outra pessoa. Então é uma coisa que pode sempre mudar. Corretíssimo. E sua resposta? A resposta que você me enviou aqui. O que Sócrates nos ensina? Notei que Sócrates nos ensina que devemos questionar a nós mesmos e procurar melhorar o nosso interior. Ele tentava fazer as pessoas pensarem além da sua própria realidade e tentar enxergar uma nova concepção de mundo. Para ele, nós devíamos questionar tudo aquilo que era ensinado para tentar encontrar uma nova verdade. Muito bem. Sua resposta foi muito boa, viu? Muito bem. Pensar na própria realidade, entender, enxergar uma nova concepção de mundo. Agora você percebeu que a resposta que você me falou foi mais esclarecedora, mais convincente do que a resposta que você escreveu? Você percebeu isso? Um pouco, né?
O certo não vai ser certo sempre, né? Podemos ou melhorar esse certo, né? Ou se desfazer desse certo para obter outro. Se ligou aí? Muito bem, vamos para as questões do módulo aí. Eu passei para vocês, deixa eu me ver aqui. Só um momento. Vou salvar aqui esse material aqui. Pronto. Deixa eu me abrir aqui. Tá bom. Alguém mais gostaria de falar sobre o vídeo, o que escreveu? Bom, qualquer coisa você escreva aí no chat, deixa aí que a gente olha, tá bom? Agora eu vou colocar aquelas 3 questões que eu passei para vocês, tá certo? São questões técnicas que falam da vida do grande Sócrates, tá bom? Foi só isso. Vamos abrindo aqui, ok, pronto. Se for possível, abra o módulo de vocês aí, tá bom? Deixa eu ver aqui. Pronto, abri aqui o módulo. Ok. Isso, primeira, segunda e terceira. Pronto, eu vou espelhar aí para vocês. Vamos lá. Vocês visualizaram? Visualizaram? Chegaram a ver? Pronto, beleza. Vamos para a primeira questão aí. Primeira questão. Sócrates, eu vou aqui aumentar um pouquinho mais, fica até bem mais visível, né? Deixa eu ver aqui. Ok, atividades de fixação 4. Sócrates, grande filósofo grego, formou numerosos discípulos que seguiram diferentes caminhos para buscar o conhecimento real.
Esse conhecimento real é o conhecimento de si mesmo, é o autoconhecimento, é um conhecimento que diz respeito ao saber quem você é, saber quem é a sua identidade, né? Então, algo que se aproxima da própria alma. A grande preocupação socrática era, nós podemos, a segunda não, né, Ezequiel? A primeira respondemos na sala, não foi? Peraí, a primeira está respondida. Mas foi, a primeira nós já respondemos, mas vale a pena revisar. Letra A. Interpretar o mundo como sendo espiritual e organizado segundo uma moral baseada em verdadeiros conceitos imutáveis. Interpretar o mundo só como sendo espiritual, né? Não. É humano espiritual, né? B. Compreender as causas primeiras e os fins últimos de todas as coisas, pois só se pode dizer que se conhece alguma coisa quando se conhece a sua primeira. Imagina só, você for buscar a vida inteira e não achar nunca, né? A coisa primeira, a causa primeira de todas as coisas, né? Seria algo responsável pela criação da partícula de Deus, né? É impossível. Ele não estava em busca disso, ok? Então, e vale ressaltar aqui, exato, Ezequiel, a segunda nem a terceira nós não respondemos. Vale ressaltar que Sócrates, ele era mais da linha da antropologia, não era da cosmologia. Quem buscava a causa primeira das coisas, né, a partir de suposições, a partir de observações, eram os pré-socráticos, ok? Letra C, o autoconhecimento que poderia ser obtido por meio da ironia e da maiêutica, métodos que consistiam em fazer indagação, fingindo ignorância para despertar no interlocutor o conhecimento latente. Essa foi a resposta, né? Trata do método socrático, que é entendido pela ironia e pela maiêutica. Na letra D, fazer um estudo autocrítico da história, comparando a história grega com a dos povos orientais. Não foi essa a meta dele, né? Não foi. E letra E, mostrar que todo conhecimento era obtido por intermédio dos sentidos humanos e que por esses serem falhos era relativo e limitado. Não era bem um empirista, né? Como ele se colocava mais próximo do autoconhecimento, do conhecimento de si mesmo, então Sócrates ele tendia mais para o racionalismo, sendo que ele não escreveu esse nome, né? Fez esse nome racionalismo. Na verdade, Sócrates não escreveu nada, né? Quando diz aqui que na letra D ele fez um estudo crítico da história, ele não escreveu nada. Quem escreveu sobre ele foi Platão. Ok? Então a primeira questão é a letra C, tá certo? Para aqueles que não responderam na aula anterior, né? Então vou colocar aí, ó, disponibilizar para vocês, tá certo? Beleza, Edson? Cadê Edson? Edson. Vamos lá. Segunda questão, muito bem. Segunda questão. De tal modo, nossa cidade se distanciou dos outros homens no que toca ao pensamento e à palavra, que os seus alunos se tornaram mestres dos outros. O nome de gregos já não parece ser usado para designar uma raça, mas uma mentalidade, e chamam-se helenos, mais os que participam na nossa cultura do que os que ascendem a uma origem comum. Pensando o conjunto do legado cultural da antiguidade clássica ao Ocidente, a leitura desse trecho, atribuído a Sócrates, permite afirmar acertadamente o seguinte: o que é que ele permite afirmar com esse trecho aí? Vamos lá. Letra A. Os gregos transformaram-se de tribo nômade em nação sedentarizada. Nação sedentarizada, né? Complicada, né? Porque as Olimpíadas nasceram na Grécia, né? E existia esporte na Grécia, né? Não se pode nem generalizar, né? É complicado isso, né? Ou não? Ezequiel, você marcou qual a resposta aí? Foi a letra A mesmo?
Deixa eu ver aqui, ele vai falar agora. Ezequiel. Alô, alô, você, garoto. Não foi? É a letra A, né? De cara, né? Imagina só, considerar os gregos como sedentários. Imagina só, os criadores das Olimpíadas. Isso é uma resposta infundada, é uma resposta incorreta. Né? É o que a questão está pedindo. Né? Então, a segunda questão, letra A. Segunda questão, letra A. Põe aí, beleza? Segunda questão, letra A. Ok? Todos da turma estão acompanhando ou não? Ou tem gente aí que está tirando cochilo, tal, hein? Como é a história? Hein, gente? Não, né? Letra B, o ser grego ou heleno é como sinônimo de uma certa forma de pensar, exatamente, a mentalidade, né? Ser heleno, a mentalidade, ser heleno diz respeito à mentalidade grega. Letra C, a cultura filosófica grega fixou e desenvolveu suas raízes de tal maneira e perenidade que no ocidente dos séculos seguintes essa herança se tornou fundamental, com certeza. Toda a herança grega, a herança da sabedoria grega, fundada nos pré-socráticos, nos socráticos, depois nos helenistas, nos filósofos helênicos. Letra C, a cultura filosófica grega. Aliás, letra D, a invenção da cidade grega é, em certo sentido, a invenção da própria ideia contemporânea de república e de democracia, obviamente, né? A base da democracia, a base da república nasceu na Grécia. Beleza, Yasmin, continue assim, viu? Firme e forte. Ok. E a letra E, a força e transcendência das ideias sistematizadas pelos gregos antigos era percebida por eles próprios em face do mundo então conhecido. Então, a força e transcendência das ideias, né? O que é isso aí? Transcendência das ideias. Em Ezequiel, transcendência das ideias. Quando Anaxágoras ele pensa no apeiron como uma força infinita, né? Que foi a responsável de formar tudo, o cosmos, o universo, tudo que existe, né? Isso é uma coisa que vai além do nosso pensamento físico, é algo metafísico, que está num plano, que está no plano das ideias, tá certo? É isso que a gente pode observar disso, né? Beleza? Transcendência da ideia também é você, por exemplo, o homem grego, ele tinha, desde o período até antes de Sócrates, o homem grego, ele tinha alguns arquétipos, alguns modelos de coragem, de vitória, de liberdade, né? Que era representado fisicamente por Ulisses, Aquiles, etc. Né? Isso isso era defendido pela paideia, né? Que era a pedagogia da formação do homem grego, né? Que era um estilo de formação que era defendido pela aristocracia grega, tá certo? Isso é uma coisa, por exemplo, formular um modelo de guerreiro, de coragem, de liberdade, né? É algo metafísico até então, beleza? E Sócrates também, ele vem dizer, olha só, o que significa quando ele utiliza os métodos, o método dele, o método socrático, nas ágoras, quando ele interrogava o jovem, ele perguntava, olha só, o que é a liberdade, né? O que é a coragem? Aí traziam rapidamente para ele a figura de Ulisses, Aquiles, né? Mas que não, né? Liberdade, coragem são coisas que vão além do nosso entendimento físico, material. Ok? Então tem muita coisa para a gente aqui conversar sobre essa segunda. E a terceira questão, vamos lá. Vou deixar essa terceira questão aqui. Eu gostaria que agora as meninas participassem. Cadê as meninas, hein, gente? Eu vejo pouco as meninas participarem. Né? Eu vejo pouco, viu? Cadê as meninas? Emily, Júlia. Júlia, tá tudo bem contigo, Júlia? A sua mãe está melhor? Acho que você me falou na sexta-feira, né?
Acho que ela não está escutando. Cadê Emily? Emily? Tudo bem, Emily? Essa terceira questão, Emily, vamos lá. Essa terceira questão aí, vamos lá. Será que vocês podem me ajudar? Porque sempre eu tenho que ficar lendo, né? Olha só, é do livro Apologia de Sócrates. É um livro que foi escrito por Platão, pelo amor de Deus, Sócrates nada escreveu, ok? Diz assim, ó, Sócrates foi julgado e condenado à morte pelo tribunal da cidade de Atenas por volta do ano de 399 a.C. O filósofo fez a sua defesa no tribunal ateniense, procurando refutar seus acusadores. Cidadãos atenienses, eu vos respeito e vos amo, mas enquanto eu respirar e estiver na posse de minhas faculdades, não deixarei de filosofar e de vos exortar e de instruir cada um dizendo-lhe como é meu. Ótimo homem, tu que és cidadão de Atenas, da cidade maior e mais famosa pelo saber e pelo poder, não te envergonhas de fazer caso das riquezas, para guardares quanto mais puderes e da glória e das honrarias e de não fazer caso da sabedoria, da verdade e da alma? O sentido que Sócrates dava à razão pode ser relacionado no aspecto político com a implantação em Atenas de quê? Da oligarquia, teocracia, tirania, democracia ou talassocracia? O que vocês responderam aí? Foi que vocês responderam? Democracia, né? Bom, democracia, né? Letra D de dado. Vamos lá. Ó, oligarquia. Beleza, vamos ver essas formas de governo aí, né? Oligarquia, né? Nós temos aí um governo de poucos, né? Que pode se entender domínio, né? De um mesmo partido político. Teocracia, né? Um governo de Deus, né? Ou de alguém que assume que é representante de Deus, né? Teocracia. Né? É, a tirania, né? Um governo ditatorial, na Coreia do Norte, por exemplo. Né? Democracia, né? Governo de todos, né? Aqui no Brasil nós temos a democracia indireta no Brasil, ok? E a talassocracia, né? Professor, que negócio é esse? Talassocracia, né? É um governo do mal, governo dos mares, né? Por exemplo, a Fenícia, né? Uma rede de cidades mercantes.
os fenícios, né? E também tinha outro povo lá também, acho que é minoicos, alguma coisa assim. Ok? Então foi a democracia, obviamente. Beleza. Eu vou voltar aqui um pouquinho, a agenda eu vou colocar daqui a pouquinho aí para vocês, certo? Vou deixar essa agenda mais tarde aí para vocês. Vou colocar. Então, a agenda de filosofia, eu vou colocar para vocês a quarta questão. Vocês acompanharam aí as respostas dessa daí? A quinta questão. Vou deixar também a sexta questão. Ok? Quarta, quinta e sexta questão. Como agenda. Eu vou mandar daqui a pouco para vocês. Tá certo? Vamos aqui. Conhecimento do homem. Né? Eu expus isso por meio de slide, né? Eu quero dar uma... Só reforçar algumas coisas aí. Bom, Sócrates, ele não fundou escola, né? Ele deixou um grande discípulo, que foi Platão. Né? Platão foi uma espécie de um porta-voz para as suas ideias. Ele acreditava na imortalidade da alma, e ele próprio recebeu em sua vida, segundo ele, a missão do deus Apolo, né, para que defendesse a máxima, conhece-te a ti mesmo. Dessa forma, a sua filosofia ela girou em cima do exame de consciência, ou exame de si e dos outros, né? Tendo como próprio objeto de pesquisa não a natureza, não o universo, mas o próprio homem. A sabedoria humana para Sócrates era fundamental. O conhecimento íntimo, o conhecimento da natureza íntima do ser humano, da sua essência, eram coisas que o ser humano deveria buscar, porque o homem é a sua alma. E a alma do homem é a sua razão. A alma do homem significa consciência. É a alma que dá ao homem personalidade moral e também personalidade intelectual. O homem que cuida de si mesmo, ele tem a tarefa de cuidar da própria alma e ajudar os outros. Esse é o sábio. Ok? Esse é o sábio. E a missão de Sócrates foi nada mais, nada menos de que conhecer a realidade, investigar o homem e a sua alma. E para ele a filosofia não é técnica científica, não é técnica, não é ciência propriamente dita, né? A filosofia para ele é conhecer a si mesmo, conhecer os seus limites, é conhecer a sua ignorância e ver possibilidades. O homem sábio para Sócrates é aquele que busca a justiça e a solidariedade. Então é fundamental, você só busca a justiça e a solidariedade em comunhão com os outros, em relação com o próximo. Ok? E o homem, para fazer isso, ele deve reconhecer a si mesmo, né? Deve reconhecer a própria ignorância e mesmo sabendo muita coisa, sendo um erudito, um conhecedor de muitas áreas, ele deve dizer, sei que nada sei daquilo que sei, porque a realidade terrena, ela nos oferece bastante ilusões. Ok? E outra coisa interessante também para o Sócrates é a questão da virtude, né? Ser virtuoso para si mesmo, para seus amigos, para a comunidade. A virtude, ela deve ser algo conquistado pelo ser humano, conquistado pelo grupo humano. Então, a virtude é a qualidade essencial que faz do ser humano ser aquilo que ele realmente é, aquilo que ele traz dentro de si. Tá certo? Outra coisa relevante foi a maiêutica. Né? A maiêutica era o que se dava por meio da interrogação, feita de maneira organizada, direta. É um
estímulo para pesquisa, para se auto-perguntar. O ser humano ele só consegue conceber ideias, formar ideias quando ele se pergunta. Caso contrário, se ele não se perguntar, não duvidar no sentido positivo, ele não vai formular ideias. Tá? E ele mesmo dizia que não tinha essa sabedoria, que não criou nenhum método, nem nenhuma doutrina. Né? Isso acontece de maneira livre, através de um exercício intelectual, ok? Na política, Sócrates era contrário à aristocracia democrática. Ele deveria, ele acreditava que a república deveria ser governada por filósofos, e que os tiranos, porque na democracia, como é governo de todos, alguém pode assumir o poder democrático e se tornar tirano. Então, para ele, o governo dos filósofos, a sofocracia era o ideal, né? Para ele. Tá certo? É. A religião, ele não era ateu, mas ele acreditava em uma divindade particular, né? Ele chamava de daimon, que era um ser inferior aos deuses, mais superior aos homens. Mesmo assim, ele era contra os deuses, né? Só que ele se dizia bastante atormentado por essa voz divina interior, né? Que o indicava a pensar, a agir, a dissuadir, etc. Ele, como era um tanto democrático, né? Ele acreditava que os cultos religiosos deviam fazer parte da vida de todos os cidadãos, todo mundo tem direito a ter uma crença, a ter uma crença, etc. Ele diz que a crença nos deuses é você respeitar o princípio divino, né? Porque os deuses podem também trazer virtude ao ser humano, né? E, consequentemente, ele aliou essas características de interioridade, né? Que é coisa bem típica em uma religião, e a própria filosofia de Sócrates como uma, era como uma religião, tá certo? As sentenças, peço que vocês dêem uma olhada aqui, na questão das sentenças. Na próxima aula eu irei retomar daqui, ó, adendo à filosofia socrática, tá certo? Vou parar aqui de compartilhar, tá bom? Alguma dúvida que vocês queiram colocar agora? Vocês querem colocar alguma coisa? Fica à vontade aí, quiser escrever no chat. Professor, não entendi isso, não entendi aquilo, a gente volta. Alguma coisa aí? Fica à vontade, tá bom? Vamos abrir o módulo de sociologia, por favor. Eu vou mandar a agenda daqui a pouquinho. Deixa eu mandar logo aqui para vocês, né?
Só um momento, viu, turma? Beleza? Ok, Amós, tá bom então. Qualquer coisa aí vocês podem colocar, viu? A gente tira aqui. Deixa eu me abrir aqui a atividade que eu estava. Só um momento. Hoje tudo é digitalizado aqui, aí tem que abrir, aí, peraí. Pronto, aqui. Beleza. Sociologia eu pedi para vocês lerem o capítulo 4, né? Vocês conseguiram ver alguma coisa? Aí no capítulo 4. Deixa eu me abrir aqui o módulo de sociologia. Conseguiram ler o capítulo 4? Então, vamos lá. Sociologia. E beleza. Capítulo 4. Vou passar algumas questões. Vou passar agora 3 questões para vocês responderem agora. Ok? Responder no caderno. Sobre o Max Weber. Vamos lá. Vocês não leram o capítulo 4, não, foi? Vamos lá. A primeira questão é o seguinte, né? O que é ação social para Weber? Beleza? Quais são os tipos de ação social, segundo Weber? E a outra questão é coisa que eu vou explicar já já para vocês. O que é racionalização do mundo social? Ok? Compreenderam aí? Então vamos responder essas questões. É do capítulo 4, né? Beleza? Terceiro ano, ou primeiro ano, cadê vocês? Rapaz, tá todo mundo lanchando agora, né? Hein? Todo mundo lanchando agora, né, velho? Então uma pausa para água aí rapidinho, viu? 2 minutinhos, viu? Hora do lanche e tal. É. Eu vou espelhar aqui o assunto, o qual eu vou continuar. É esse daqui, ó. Racial para Weber. Na aula passada a gente viu as teorias de Weber, né? Não foi isso? Pronto, agora é aqui, ó.
Ação social para Max Weber. Diretamente do módulo de vocês aí, tá bom? Então vamos lá. Eu vou tomar aqui um gole d'água. A gente pegou forte aqui, não foi? Vamos lá.
E aí, já responderam? Vamos lá? Responderam ou não? Primeiro ano, e aí, responderam? Ah, tudo não. Tá bom então. Então mais um pouquinho, vamos lá. Então vamos lá, vamos lá. Acho que dá, né, Samuel? Agora, então as questões que eu coloquei para vocês aí. Vamos lá, deixa eu adiantar isso aqui. Hoje será mais simples, né? Então, foi isso que eu coloquei para vocês. Muito bem.
aula de abertura, nós vimos Max Weber, apresentei para vocês dados sobre a sua vida, sobre a sua biografia, e um dos traços marcantes de todo o seu pensamento sociológico foi entender como funciona o processo capitalista, né? O modo de produção capitalista, e entender também as ações sociais que são diversificadas na sociedade, né? E sempre cada ação social, na visão de Weber, é estimulada por alguma intenção. Existe alguma intenção por trás de alguma ação social, tá certo? Nós vimos isso, tá certo? E vimos também o seu grande desejo de se estudar o modo de produção capitalista, porque ele, como tinha uma formação religiosa protestante, né, foi um homem que conheceu a Bíblia, né, ele quis entender, né, a relação entre ética protestante, entre valores da religião e o capitalismo. Ele quis entender e ele acabou formulando também uma teoria, né, baseada na importância da teologia da prosperidade, né, em que ele falou, ao final das contas, que o capitalismo para prosperar na vida e estar dentro do modo de produção capitalista, é essencial que o capitalista seja uma pessoa disciplinada para obter sucesso e fortuna. Né? Ele falou isso, ok? E aí nós vimos também, na introdução, nas teorias de Weber, né, a ação social. Falamos um pouquinho sobre a relação entre Karl Marx, Emile Durkheim e Weber, né? E Weber, ele veio com 3 conceitos que são fundamentais em sua sociologia. O primeiro conceito foi, observa aí, preste atenção, foi ação social. Eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Racionalização e tipos ideais. Esses conceitos, eles fazem parte da teoria sociológica de Max Weber. Tá certo? Max Weber, ele também foi o fundador da sociologia compreensiva, porque era de enorme desejo seu entender como funciona, quais são os processos, os mecanismos da sociedade. E aí ele não foi entender diretamente, por exemplo, o que é a Revolução Industrial, como funciona uma fábrica, como funciona o capitalismo, que é movido por leis, por políticas econômicas, por leis tributárias. Não, ele foi investigar as ações. Ele foi investigar ações. Ok? Então, eu apresento para vocês aí ação social para ele. Vocês estão vendo aí? Ação social, gente, é algo que faz parte da nossa sociedade, é algo que motiva as ações dos seres humanos. E uma ação social, ela é movida por ideias, por crenças, seja crença religiosa, crença esportiva, crença filosófica, sei lá o que for, por valores como liberdade, igualdade, ok? Esses eram os principais catalisadores das mudanças sociais. Então, o que move, primeiramente, as coisas, antes do dinheiro, são ideias. Ou mesmo com o dinheiro, né? São ideias, são crenças, são valores. Para ele, esses são os catalisadores, aquilo que ativa as mudanças sociais. Ok? E realmente a gente vê que a questão econômica, o valor econômico, né, ele é fruto de ideias, né? É fruto de crenças, é fruto de decisões, é fruto de valores. Tá? E ele entendia que, como ser humano, ele é dotado de tal liberdade para agir e modificar a sua realidade, logo, ele produz a ação social. Uma ação social é qualquer ato
do ser humano, feito com sentido, com coerência e com uma finalidade. Vocês entenderam? Até aqui tudo bem? Estou me fazendo entendido? É tudo bem até aqui? Ok, Ezequiel está colocando aí as coisas. Beleza. Então, a ação social é tudo aquilo que é feito, com intenção e com finalidade. Tá certo? Ok? Então, a ação social, ela parte da intenção de seu autor. E as relações humanas, ela elas são feitas dessas ações, elas são feitas dessas ações sociais. Essas ações, elas estão dentro das relações sociais, e que forma todo o processo de interação, primeiramente, de comunicação, de interação social. Então, Max Weber, ele foi muito feliz, ao ter feito essa teoria, né, e entender, né, tipos de ações sociais, né, que a ação social é algo que está dentro das relações entre os indivíduos, e elas são, e que essas ações, elas são permeadas de ideias, de crenças e valores que provocam mudanças na sociedade. Vamos ver, professor, isso está muito teórico, quero ver agora explicações. Então, vamos lá. Quais são esses tipos de ações sociais, né? Vocês chegaram a colocar aí alguma coisa? Ação social, Ezequiel colocou os 4 tipos, muito bem. Ação social racional, com relação a fins, esse é o primeiro tipo de ação social. Ação social racional com relação a valores, segundo tipo. Ação social afetiva, terceiro tipo. E ação social tradicional é o terceiro tipo. Eu gostaria que, à medida que eu for apresentando, tipo de ações sociais em Weber, vocês fossem ir anotando aí, tá bom? Tá certo? Vou dar exemplo aí que não tem aí, tá certo? Dar exemplo que não tem aí. Então, presta bem atenção. Vamos lá. Então, ele salientou 4 tipos, né? 4 tipos de ações sociais. A ação social racional, aliás, a ação racional com relação a fins, a relação racional com relação a valores, ação afetiva e ação tradicional. A primeira, a ação racional com relação a fins, são aquelas ações que nós tomamos, eu vou colocar aí a primeira, viu? Primeira ação, viu? Ação social com relação a fins. São aquelas ações, que nós tomamos, ação social não, ação racional, perdão, gente. Vou colocar aqui, peraí. Corrigindo aí, pronto. Para que vocês entendam isso, tá bom? Coisa de prova aqui. Peraí. Isso. Assim dá para entender, né? Tá, né? Então, ação racional com relação a fins. São ações tomadas com um fim determinado, né? É algo que você quer atingir. Você age racionalmente para atingir um objetivo. Por exemplo, você vai até ao caixa econômico, a Caixa Econômica, e quer sacar um dinheiro. Você praticou uma ação racional com relação a fins. Você vai, por exemplo, você vai ao caixa e também resolve transferir um dinheiro, né? Você fez uma transação econômica, é uma ação racional com relação a fins. Você vai à escola, você vai à escola estudar, né? Você vai à escola realizar uma prova, né? Você se prepara, estuda, você vai à escola para realizar a prova, para estudar, né? E realizar uma prova. Você se prepara, você vai participar por uma seleção.
Então, você estuda e você vai ao local da seleção para realizar a prova. Essa é uma ação racional com relação a fins. Entendeu agora? A outra ação racional é com relação a valores. Segunda. Dá para entender assim, né? Porque eu gosto de abreviar, até fica até bem melhor assim, tá? Ação racional com relação a valores. Observe bem o que é que o módulo traz aí. A relação a valores são coisas que nós decidimos fazer, né, e que tenham um fundo moral, né? E que tem um fundo moral. Então, são ações que o ser humano toma segundo sua crença moral, ok? Segundo seu valor moral. O que é isso? Por exemplo, Samuel vai à igreja. Samuel, você reza? Hein, Samuel? Samuel vai à igreja, né? Pronto. É uma ação racional com relação a valor. O que o motiva a ir à igreja, né? É a importância de se acreditar em Deus. Qual é o valor que motiva ele à igreja? A fé. Entendeu? Sabe entender, Ezequiel? É a fé. Beleza. Tem outros exemplos também que a gente poderia citar, né? Por exemplo, se escolhe participar de um certo partido político, né? Você deposita uma certa confiança nesse partido. Né? Quer se associar a um clube de futebol, né? Você faz isso por meio de uma ação racional, né? E também por uma questão moral, né? Você acredita que aquilo será a melhor coisa para você. Ok? Beleza? A outro tipo de ação é a ação social, né? Ação social, é ação afetiva, né? Gente, eu estou colocando aí só de maneira resumida, né? Essa é ação afetiva. Ação afetiva. O que é essa ação afetiva? Tecnicamente diz o quê, né? Quando o sujeito ele age com base em um sentimento e esse sentimento faz ele praticar tal coisa, tá? Ok? Então, muitas vezes ele não olha a finalidade disso, né? Ele age por sentimento. Então, a ação afetiva, né, é a ação social, né, afetiva, ela é com base em uma ação sentimental, digamos assim, né? Por exemplo, comemorar a vitória de um time de futebol, a do Flamengo, é uma ação afetiva, é gol, né? Gol do Gabigol. É a mãe que dá uma cinturãozada em seu filho, né, para corrigi-lo. Olha, presta atenção. É uma ação afetiva, né? Professor que dá um carão nos alunos pelo fato de eles não terem estudado. Pode ser uma ação afetiva, a depender do contexto, né? Tá certo? Beleza? E a quarta ação, deixa eu colocar aqui, né? Quarta ação é a ação tradicional. Vou resumir tradicional. Quarta ação é a ação tradicional, né? O que significa uma ação tradicional aí, na concepção de vocês? Tradicional. É algo que já vem, o nome próprio já diz, é aquilo que é tradição, ou seja, que faz parte de um costume, de um hábito, ou seja, de uma atitude repetitiva. O que é uma tradição, Samuel? Uma ação tradicional. Por exemplo, relaxar aos domingos, dia de folga. Domingo é dia de folga. É uma ação tradicional. Ok? Você utilizar, por exemplo, talheres para almoçar. É uma ação, é uma ação tradicional. E nós poderemos aí elencar tantos tipos de ação tradicional, né, que a gente ficaria aqui, acredito que o dia todo.
Tá bom? Ficou mais claro assim? Ficou mais claro? Vocês começaram a responder a essas questões aí? Ezequiel respondeu já, não foi? Muito bem. A racionalização do mundo, né, é o trabalho de Weber, né? Ele se estende, ele vai além das ações sociais, ele entende a questão da racionalização do mundo social, né? Ela acredita que o mundo moderno é um mundo engrenado pelas máquinas, propriamente pela Revolução Industrial e por valores, impulsionado pela Revolução Francesa, criou grandes mudanças, de mentalidade, mudanças estruturais, culturais e sociais, passando a racionalizar o mundo, ou seja, tornou o pensamento do mundo, né, por meio da urbanização, por meio do advento das máquinas, né, um mundo que é regido pelo modo de produção capitalista, ok? E esse mundo regido pelo modo de produção capitalista, ele é baseado em processos. Deixa eu colocar aqui. Ele é baseado em processos. Que processos são esses? Processos diz respeito a tudo, né? Regra, critério, uma decisão. E para Weber, ele distinguiu duas formas de racionalidade: a racionalidade formal e a racionalidade substantiva. A racionalidade formal é forma metódica de cálculo, né? Por exemplo, uma transação econômica, né? Uma transação econômica, ela passa por regras, por cálculos econômicos e jurídicos, né? E está ligada às instituições, está ligada aos aparelhos institucionais, ok? A racionalidade formal, ela tem regras fixas. Exemplo, a prefeitura cobrar impostos. A prefeitura, ela cobra impostos porque ela funciona por meio de uma racionalidade formal. E a racionalidade substantiva, ela fica próxima da racionalidade formal, mas ela difere em sua conduta, né? Não é voltada para fins. Ela diz respeito a valores que orientam o nosso mundo, o nosso mundo social. Por exemplo, diante de uma crise de desemprego, né? Uma crise econômica muito séria, um período de recessão, né? A racionalidade substantiva, por meio de manifestações, ela vai conseguir, por exemplo, unir o povo para reivindicar condições melhores, emprego, condições melhores de vida, reivindicar emprego, tudo isso. E tudo isso é movimentado por valores que orientam o nosso mundo social, né? Se a gente pegar o exemplo da urbanização e desigualdade social, né? As cidades crescem de modo horizontal, de modo vertical, né, para cima, constroem-se grandes estruturas, realizam infraestruturas para modernizar locais mais privilegiados, né? Mas, por outro lado, quem é pobre, quem é menos privilegiado, terá que ir para regiões que não têm uma assistência básica, uma assistência social devida, né? E como é que funciona aí a racionalidade
substantiva, né? Bom, eles vão para esse local, e aí a prefeitura é encarregada de fornecer tais serviços, e a prefeitura não fornece, né? O que é que resta ao povo? É se manifestar. Ok? Então, eu passei 3 questões, eu gostaria que vocês, quem não respondeu, que respondesse em casa, né? Essas 3 questões, elas são fundamentais, tá certo? Posso até colocar aí depois como nossa agenda, né? Tá certo? Vou colocar como agenda. Ok, gente, alguma dúvida? Aqui eu encerro minha aula, certo? Alguma dúvida que vocês queiram colocar? Tranquilo? Tranquilo, Ezequiel. Tá bom então, né? Toca 10h20, né? E assim vai a nossa aula. Ok, eu vou mandar a agenda para vocês, tá bom? E 10h20, e a nossa aula aqui já chegou ao final, tá certo? Então, meu muito obrigado, gente.